1 Pedro capítulo 4, versículos 12 e 13, se você achou, diga amém. Diz assim, versículo 12: Amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegre-se na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vocês se alegrem exultando. Leiam comigo o versículo 13, irmãos. Pelo contrário, alegre-se na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vocês se alegrem exultando. Amém. Obrigado, ó Deus. Eu quero ser tão somente instrumento nas tuas mãos, para que haja edificação, para que cresçamos, Senhor, em conhecimento da tua palavra, para que possamos amadurecer um pouco mais, Senhor, cada vez que lemos, cada vez que ouvimos, cada vez que oramos, nós estamos sendo aperfeiçoados através da palavra, Senhor, com a ajuda do teu Espírito Santo, porque às vezes só a nossa força de vontade não é suficiente, mas quando o Senhor está conosco e nos ajuda, Senhor, então nós andamos de fé em fé, de valor em valor. Obrigado em nome de Jesus, amém. O versículo 12, irmão, diz: Amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova. Eu quero falar nesta manhã, irmãos, sobre os propósitos de Deus nas provações. Os propósitos de Deus nas provações. E não há dúvida de que uma das grandes dificuldades da vida cristã, irmãos, é entendermos e aceitarmos o fato de que Deus usa as provações para aperfeiçoar o caráter de Cristo em nós. Nós temos dificuldade, e Deus sabe que essa dificuldade existe. Deus sabe, irmãos. Primeiro nós temos dificuldade para entendermos, e quando começamos a entender, temos dificuldade em aceitar o fato de que Deus, Ele usa, irmãos, quer nós gostemos ou não, quer nós queiramos ou não, quer nós acreditemos ou não, tem coisas que independem de nós crermos ou não, elas acontecem. Uma pessoa pode dizer assim: eu não acredito no vento, não posso pegar o vento, eu não acredito, mas acreditando ou não, ele existe. E muitas coisas são assim. Assim também é a prova, é a provação que vem sobre a nossa vida. Elas vêm, com certeza, isso ninguém nega. O que nós temos dificuldade é entendermos a mão de Deus agindo, nos aperfeiçoando através das provações. Infelizmente, muitos servos do Senhor da nossa geração, irmãos, vivem frustrados. Essa é a palavra correta. Eu estava digitando esse esboço e eu procurei uma palavra que pudesse expressar exatamente aquilo que eu entendo a esse respeito, segundo a palavra de Deus. Muita gente boa, crente fiel da nossa geração, está vivendo uma vida frustrada, porque pessoas foram ensinadas um evangelho só de bênçãos. Só de bênçãos. O crente nunca vai ficar doente, o mal nunca vai chegar. Eu me lembro que no começo da pandemia, era uma coisa nova e completamente inusitada para todo mundo. É verdade ou não é, irmãos? Alguém aqui estava vivo? A pergunta é retórica, porque ninguém, provavelmente, né? Bom, posso me enganar. Mas alguém aqui estava vivo em 1918? Há 102 anos atrás, quando teve uma outra pandemia, eu nem lembro qual foi o tipo de doença que teve. Foi uma febre amarela, não? Hein? Não ouvi ninguém falando. Febre asiática? Foi? Bom, não tenho certeza. Em 1918, a gente só tem as fotos das pessoas andando com lenços no rosto. Não é verdade, irmãos? Já viram essas fotos? Pessoas andando com o rosto. Então, muita gente morreu e tal, né? Mas a minha avó
minha mãe não era nascida, minha mãe nasceu em 1939, minha avó era nascida, minha avó era uma jovem nasceu em 1902, que ela nasceu, ela tinha 16 anos, né? Provavelmente ela deve ter passado, né, e vivido algumas histórias, mas nenhum de nós tinha nascido naquele tempo. Então o que está acontecendo este ano, irmãos, na verdade já vem isso desde o final do ano passado, né? Mas o carnaval estava chegando e ninguém podia paralisar o carnaval, né? E só deixaram para comunicar oficialmente, assim que passou o carnaval. Mas o que eu quero dizer, irmãos, é que isso abalou e está abalando até hoje a vida de todo mundo, inclusive das igrejas. E eu me lembro de um vídeo, porque muita gente falou, né? As pessoas não sabiam direito o que era e tal, e muita gente falou, até hoje, né? Há muitas correntes a respeito do que teria causado esta pandemia. Independente de qualquer explicação política, filosófica ou religiosa, ela existe. E eu me lembro que eu vi um vídeo de uma irmãzinha, irmãos, uma irmãzinha, né? Muito fervorosa, uma mulher de Deus, muito simples, vestida de uma forma muito simples. Ela fez um videozinho, ela postou, dizendo assim: esses pastores são medrosos, esses pastores estão fechando as igrejas, onde está a fé? Jesus falou que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, estão com medo de um vírus, cadê a fé desse povo? Né? Foi até uma demonstração de muita fé dessa irmãzinha, irmãos, mas depois, já no início eu já fiz a minha avaliação da fala desta mulher, né? A gente às vezes quer falar sobre tudo e criticar tudo, né? E às vezes tem mais é que ouvir, até sabermos o que realmente está acontecendo. Mas desde o início eu achei que a posição daquela irmãzinha foi uma posição de muita fé, uma posição de muito fervor, foi uma posição de uma mulher de Deus, de uma mulher de oração, né? Dava para ver que ela é uma mulher de oração, só que com falta de sabedoria. E o fato das igrejas terem que fechar, irmãos, né, durante um bom tempo, não achei que da minha parte era falta de fé, como líder, e como aconteceu com a maioria das igrejas. Algumas não fecharam mesmo, irmãos, mas a maioria das igrejas teve que fechar as suas portas, porque não atingiu só a igreja, atingiu cinema, teatro, shopping, restaurante, praia, né? Imagine, irmãos, o prejuízo que a pandemia deu, por exemplo, à indústria do cinema, onde toda semana era lançado um filme, e alguns filmes, eles tinham as salas superlotadas, eram milhões e milhões de dólares que entravam para os cofres lá da indústria de entretenimento. Então foi algo completamente, né, diferente. E eu hoje, né, 9 para 10 meses depois, a gente não pode entrar por a questão política, né? A nossa igreja não se envolve nas questões políticas, mas o que eu posso dizer, irmãos, é que hoje é essa pandemia. Algum tempo atrás era a dengue. Houve um tempo atrás, 2, 3 anos atrás, aliás 4 anos atrás, que era a zika, chikungunya e a dengue. Alguns meses atrás era água poluída, não é verdade, irmãos? Todo mundo teve que comprar água. Então, as provações, elas sempre estarão aí. E como nós vamos lidar com tudo isso, irmãos? Ou nós vamos achar que estamos imunes. Esse exato momento, irmãos, né? Pastor Daniel Malafaia, um pastor muito conhecido, eu não conheci pessoalmente, mas o Vinícius, meu genro, foi membro da Assembleia de Deus lá de Campo Grande, esquina do Pecado, e conheceu o pastor Daniel Malafaia, um homem de uma obra muito extensa, com trabalhos missionários em vários países, trabalhos sociais, com mais de 100 congregações. Adoeceu e veio a falecer. E aí, nesse exato momento, o pastor Abner Ferreira está lá na igreja de Campo Grande, fazendo um culto, né, de agradecimento a Deus pela vida daquele homem.
As provações vêm, nós temos que tomar nosso cuidado, nós oramos, mas nós também passamos pelas provações. E porque muitos foram ensinados que o mal não sobrevém ao crente, que o crente está imune, que estamos completamente, imunes a qualquer tipo de provação, de doença, é que quando vem a tempestade, quando vem a provação, a pessoa se frustra, ou fica frustrada, porque, poxa, mas não foi isso que me disseram. Quando eu aceitei Jesus, falaram que nada de ruim ia me acontecer. O que aconteceu agora? Por que isso? Aí, os explicadores de plantão dão algumas possíveis explicações, irmãos, para a provação quando chega na vida do crente. Alguns dizem, hoje não tenho nem visto muito não, mas algum tempo atrás, alguns diziam, se você está nessa provação porque você não tem fé. Você não tem fé. Onde está a sua fé? Se você tivesse fé, isso não estaria acontecendo. Esta não é uma explicação verdadeira. Alguns dizem, se você está passando por isso é porque você está em pecado. O que também pode ser, irmãos, mas não necessariamente, não em todos os casos. Em todos os casos. Ninguém é perfeito, todos nós somos pecadores, já fomos perdoados por Deus, mas enquanto estamos aqui, estamos sujeitos ao pecado. Nós já fomos libertos do poder do pecado, mas não da presença. Da presença do pecado, só na glória mesmo, irmãos. Enquanto estamos aqui, vai ser uma batalha constante e diária. Você pode dizer amém, meu irmão? E às vezes o irmãozinho passava por uma luta muito grande, o marido perdia o emprego, um filho, às vezes entrava pelo caminho das drogas, aí vinha um irmão, apontava para a mãe e falava assim, para a esposa e para a mãe, falava assim, isso tudo, meu irmão, você está passando porque você está em pecado. E jogava ainda um fardo, já tinha o fardo daquela dor, daquele problema que não era pequeno, e ainda colocava aquela mulher como se ela fosse culpada porque estava vivendo em pecado. Isso afastou muita gente do Evangelho, irmãos. Mas a terceira explicação é a pior de todas. A primeira que eu falei é quando a pessoa não tem fé, é atribuída a aprovação por falta de fé da pessoa. Isso não é verdade, porque com fé ou sem fé, quando Deus ele quer provar a pessoa, ele vai provar. Ou porque está em pecado. E a terceira é a pior de todas, irmãos. Você está passando tudo isso porque o diabo está fazendo de você gato e sapato. Um parênteses aqui para dizer, irmãos, que isso até pode acontecer como aconteceu com Jó, mas sempre com um propósito. Aquele que é de Cristo, o maligno não pode tocar, amém, meu irmão, minha irmã? É uma questão de fé. E muita gente, irmãos, acabou também vamos dizer assim, desiludindo com a vida cristã, porque aprendeu que era Satanás que estava, atuando na sua vida naquela provação. Aproveitando que hoje é o segundo domingo de dezembro, que é aqui no nosso país o dia da Bíblia, vamos ver rapidamente, irmãos, o que a Bíblia fala realmente sobre as provações e quais são alguns propósitos de Deus quando nós somos provados. Primeiro, irmãos, o Senhor, Ele sabe onde está o nosso coração, e a provação sempre, com certeza, vai aflorar onde está o nosso tesouro, onde está o nosso coração. Em Gênesis 22, não vamos ler porque é um texto muito grande, é uma história que merece não uma mensagem, mas várias mensagens, mas eu apenas citando. Quando Deus pede a Abraão, seu filho, aquele filho que Deus havia prometido, que parecia que nunca ia nascer, ele já estava com a idade avançada, Abraão já com quase 100 anos, a mulher dele com mais de 70, 80, enfim, já,
e realmente não tinha como eles terem filhos por meios naturais, mas Deus tinha prometido. E tem uma vez quando o anjo do Senhor apareceu e falou que Abraão ia ter um filho, Sara ficou assim, né, por trás e sorriu, aquele sorriso assim meio sarcástico de incredulidade. E realmente ela engravidou, o filho nasceu. Só que antes disso, Abraão, junto com a Sara, que na verdade a ideia foi de Sara, né? Eles tiveram um filho, Abraão teve um filho com a serva Agar. Isso trouxe uma confusão muito grande, irmãos. Mas enfim, nasceu Isaque, o filho da promessa, e quando Isaque era um menino, Deus chama Abraão, fala para ele ir ao monte e para ele sacrificar o seu filho. Imagina a cabeça de Abraão. Existe um livro chamado Temor e Tremor, um livro fininho, irmãos, que o autor, ele trabalha durante todo o conteúdo do livro, tentando desvendar o que teria se passado na cabeça de Abraão, na mente de Abraão, no psicológico de Abraão, quando Deus pediu o seu filho. Mas ele obedeceu. Foi uma das maiores provações que a gente vê na Bíblia, irmãos. O coração de Abraão provou que estava realmente em Deus, quando Abraão foi lá e entregou o seu filho. Deus não permitiu que ele sacrificasse o seu filho, mas ele viu que o coração de Abraão estava nele, em Deus. Segundo, irmãos, o outro propósito das provações é nos conduzir por um caminho de obediência. Abraão não questionou, não retrucou, não abriu os seus lábios para reclamar, ele simplesmente obedeceu. Terceiro, quando nós somos provados, o Senhor quer fazer de nós verdadeiros adoradores. Quando Abraão ia sacrificar o filho, o Senhor fez aparecer lá um cordeiro, e quando o filho perguntou: papai, aqui está a lenha, né, e o machado e o cutelo, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? O que Abraão falou, irmãos? Deus proverá. E logo apareceu um animalzinho preso lá, né, um animal ali perto. Abraão então pegou aquele animal e sacrificou. Abraão, que já era um adorador, passou a ser um adorador ainda maior, irmãos, com mais intensidade. Irmãos, você lembra de Jó, que passou talvez por uma das experiências mais difíceis que alguém poderia passar? Depois que Jó passou tudo, lá no finalzinho, Jó, ele fala o seguinte, irmãos, entre outras coisas: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Na vida de muita gente, uma provação como aquela, irmãos, poderia gerar mágoa, rancor, desilusão, frustração e abandono. Porque se Jó, ele seguisse o conselho da sua esposa, amaldiçoa a Deus e morre, abandona a Deus. Em outras palavras, para que servir a Deus? O que adianta servir a Deus? Jó não somente não abandonou a Deus, como não abandonou a esposa, irmão, né? Porque no final Jó tem ainda outros filhos com a mesma esposa. Então Jó passou por uma prova muito grande, mas no final, ele que já era um adorador, ele que já fazia sacrifícios por ele, por seus filhos, pelas bênçãos de Deus, no final eu acredito que intensifica mais a sua vida de adoração. Então, quando nós passamos pela prova, irmãos, nós temos que nos aproximar mais de Deus e temos que conhecê-lo mais, porque nós nunca conhecemos, né, como Ele
requer que seja conhecido. É claro que, enquanto estivermos aqui, nunca veremos a plenitude de Deus, mas a Bíblia fala que devemos conhecer a Deus e devemos continuar conhecendo, devemos, persistir em conhecer a Deus. Felizes são aqueles, irmãos, que, passando pela prova, se tornam adoradores mais autênticos, mais verdadeiros. Quando nós levantamos as nossas mãos para adorar a Deus ou dobramos os nossos joelhos, podemos fazer isso apenas como uma atitude litúrgica, como um gesto mecânico. Infelizmente, isso pode acontecer. Eu não posso negar que muitas vezes eu levantei as mãos porque todo mundo estava levantando. Eu levantei as minhas mãos porque o pastor pediu para eu levantar. Eu me ajoelhei porque eu tenho que me ajoelhar. Não é? Mas, com certeza, todos nós nos lembramos, irmãos, de alguns momentos difíceis na nossa vida, aquele momento mais doloroso, que a nossa alma está angustiada, que nós fizemos orações, rasgando o nosso coração, rasgando a nossa alma, aquela adoração realmente com muito mais profundidade. E em quarto lugar, irmãos, o outro propósito da aprovação é Deus trabalhando a nossa fé. Não há multiplicação da fé se não houver provação, irmãos. Eu acredito sim que às vezes Deus ele tem que mexer com a gente, tem que balançar um pouquinho a nossa estrutura, né? Você já ouviu falar no freio de arrumação do ônibus? Já viu, irmãos? No BRT, quem pega BRT, não sei se tem aquele freio, né? É horrível, não é verdade? Mas parece que as coisas, elas dão aquele salavão que depois chega no lugar. Deus trabalhou a fé de Abraão, trabalhou a fé de Jó. Sabe por quê, irmãos? Porque nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Não foi frustrado na vida desses homens e nem na minha, nem vai ser na sua. Amém? Agora nós temos que aprender com essas provações. E quando você estiver passando pela grande provação da sua vida, devemos saber de uma coisa, irmãos. A nossa fé nunca mais será a mesma. Você pode dizer amém, irmãos? Será mais robusta. Paulo, ele fala em 2 Coríntios 5, 7, entre outras coisas, ele fala uma frasezinha pequenininha: o justo viverá pela fé. Em quinto lugar, irmãos, o outro propósito das provações é que Deus ele quer trabalhar em nós o sentido da comunhão. Eu preguei aqui domingo, se não me engano, passado ou retrasado, preguei 2 mensagens sobre comunhão, o preço da verdadeira comunhão. E muitas vezes nós precisamos passar pela provação para valorizarmos a comunhão, irmãos. Eu estou dizendo comunhão verdadeira. Eu gravei um vídeo para esta semana sobre amigos mais chegados do que o irmão, né? E se não me engano é Salomão que fala que o importante em si não é nós termos muitos amigos, mas termos os amigos verdadeiros, porque esses amigos verdadeiros, eles são às vezes muito mais chegados do que um próprio irmão. Você já viu, irmãos, meu irmão, minha irmã, como nós nos aproximamos mais uns dos outros quando estamos passando por uma provação? Não estou falando de aproximação de rede social, não. Isso aí tem seu valor, mas às vezes soa tão superficial, não é verdade, irmãos? Às vezes uma pessoa tem 3.000 amigos no Facebook. Tem 3.000 amigos no Facebook, mas contato e comunhão mesmo, se tiver 50 é muito, não é verdade, irmãos? Eu estou dizendo de uma amizade verdadeira. E às vezes é na provação que essas amizades verdadeiras elas se revelam. Muitas vezes são nas horas difíceis que nós revelamos, não só, as pessoas se revelam como verdadeiros amigos e nós também nos colocamos como amigos verdadeiros. A Bíblia diz assim: um ao outro ajudou e disse: sê forte, em todo tempo ama o amigo e na angústia se faz ou se revela o irmão. É verdade.
É verdade, irmãos. Amigos mais chegados que um irmão. Agora, irmãos, nós precisamos entender e precisamos valorizar aquelas pessoas que se importam conosco, de verdade. Aquelas pessoas que estão sempre prontos para apoiar o outro em qualquer circunstância, em qualquer situação. Aquelas pessoas que não fugiram quando a situação ficou difícil. A Bíblia não dá os detalhes, mas nós podemos imaginar o filho pródigo com muito dinheiro, irmãos, ostentando, né? Se fosse hoje, seria um filho mimado, não pelo pai, né? Mas um filho assim, de um fazendeiro rico, que tinha tudo, só que o pai exigia que ele trabalhasse, que ele cuidasse da fazenda, da lavoura, dos empregados. O pai não dava boa vida para ele, e ele cansou daquela vida, então ele pegou uma bolada de dinheiro com seu pai, que no caso aqui, daquela época, a parte da herança só deveria ser dada a ele na morte do seu pai, mas o pai deu, e ele colocou um dinheiro no bolso, irmãos. Se fosse hoje, ele sairia com, talvez, não vou chutar aqui o valor, né, mas muito dinheiro, irmãos, muito dinheiro. Ele chegaria no meio dos amigos com o celular de última geração, a roupa da última moda, das marcas mais caras, o carro. Então, ele chegaria lá. Eu me lembro, na minha época de jovem, as pessoas não tinham, os meus amigos assim, não tinham aqueles carrões, né, mas eles tinham o Opala ou Maverick. Alguém já teve o Maverick aqui, irmãos? Ninguém teve não, né? Opala? Opala eu já tive. Opala velhinho, mas eu já tive. Aí o chamado Playboy, né? Ele tinha o Opala, que era um carro desses assim, né? Às vezes um carro esportivo, que era do pai. E ele, para se mostrar, ele chegava com aquele carrão, ou vermelho ou amarelo, e ele dava 2 aceleradas bem fortes assim, para se mostrar, né? Como se ele fosse o cara. Então eu imagino o filho pródigo chegando entre seus amigos, se mostrando, pagando bebida para todo mundo, e com mulheres e tudo, e os amigos tudo em volta dele. Mas quando tudo acabou, o dinheiro acabou, certamente a saúde acabou, ele não podia mais pagar nada para ninguém. Aqueles amigos que eram só amigos por conveniência, todos eles foram indo embora, irmãos. Ele não conseguia emprego, não conseguia lugar para morar, não conseguia comida. Ele teve que trabalhar cuidando dos porcos, que era uma das maiores afrontas e vergonhas para um judeu, irmãos, porque o porco era um animal considerado imundo. E os amigos todos voltaram, sumiram. Quando ele volta para casa, a Bíblia também não dá esses detalhes. A Bíblia fala que o pai se alegrou muito, o irmão mais velho não gostou, e foi reclamar com o pai. Mas eu acredito que todos os demais, da família, dos parentes, dos empregados, também se alegraram com a volta daquele rapaz. Vou só repetir aqui, irmãos, o 5º propósito das provações: Deus querendo trabalhar em nós a comunhão e revelar também os verdadeiros amigos. Em 6º e último, para terminar, as provações, irmãos, nos ensinam a depender mais de Deus. Você pode dizer amém? Não só a depender, mas a descansar no Senhor. Quando você acha que não tem mais jeito, que não tem mais saída, nós somos surpreendidos por Deus, por seu amor, por sua graça, por sua fidelidade. Aí, de repente, depois de anos e anos de cristão, depois de anos e anos de igreja, depois de provações e mais provações, de lutas e mais lutas,
de repente dá um start em nós, não de repente, né, mas um processo, e nós passamos a ter uma experiência de dependermos de Deus de verdade. Porque uma coisa é eu decorar Salmo 37, versículo 5, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Aí depois de descansa nele e tudo. Uma coisa é um dos versículos, né? Todos nós talvez tenhamos decorado. Fale comigo: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, e descansa nele. É um versículo bonito, soa bem, mas na prática, eu entrego de verdade? Eu confio de verdade? E essa entrega, irmãos, é uma entrega sem reservas. Eu falei em um dos vídeos lá alguns meses atrás que nós temos dificuldade de entregarmos aquilo que é valioso. Nós temos dificuldade, irmãos. Vou falar uma coisa aqui, não é criticando ninguém não, porque eu também sou levado a fazer isso. Quando chega final do ano, a gente vai, muitos, né, vão fazer uma faxina em casa, uma limpeza, e a gente vai separar algumas coisas que nós, esse espírito natalino entra, e a gente separa algumas coisas para doação, roupas, alguns objetos. Se eu estiver errado, os irmãos me perdoem, mas isso acontece comigo e talvez seja uma coisa da nossa cultura. Dificilmente, se eu errar feio aqui, me perdoe, irmãos, dificilmente nós separamos para doação alguma coisa que nós gostamos. É sempre aquilo que a gente já não usa mais, ou porque emagrecemos e não cabe mais em nós, ou porque engordamos. É aquele sapato que já não está caindo bem, não é? Falei alguma bobagem aqui, irmãos? Eu acho que é isso, né? Eu vou terminar já, irmãos, mas eu nunca esqueço, eu ouvi um pastor pregando no rádio, lá em Campo Grande, uma vez, uma rádio dessa, rádio local, e o pastor falou que teve uma festa na igreja dele, chamada a Festa do Amor. Festa do Amor, irmãos. As pessoas iam levar roupas, sapatos, objetos para doar para as famílias carentes. Era a Festa do Amor. E o pastor, junto com a equipe lá, estavam separando o que as pessoas levaram, e eles viram que tinha 2 pés de chinelo, que era do mesmo lado, 2 chinelos do lado direito do pé. Aí o pastor, brincando, falou assim: ó, e é a festa do amor, hein? Imagina se fosse a festa do ódio. Os 2 pés de chinelo igual. A gente dá vontade de rir, irmão. Né? Ou tinha alguém na igreja dele que tinha algum problema e tinha os 2 pés parecidos, quase impossível, né? Nós precisamos depender de Deus e da sua provisão, e devemos entregar de verdade para que possamos descansar nele, irmãos. Descansar no Senhor. Você pode estar dizendo assim: mas pastor, eu não estou vendo nada, eu não estou vendo nenhuma solução. Então nós precisamos tão somente crer, irmãos, porque a palavra de Deus diz que se credes, verás a glória de Deus. Se você não está vendo nada ainda, não é ufanismo, não é o evangelho barato, só de, sabe, de vitórias. Não, é o evangelho verdadeiro. Se você não está vendo nada ainda, dentro daquilo que você tem buscado e orado a Deus, continue confiando, continue entregando e continue descansando.
e continue esperando nele, porque de repente Deus vai mudar. Deus vai mudar a resposta. De repente o que Deus vai fazer é diferente do que você tem esperado, mas certamente a vontade de Deus é muito melhor do que a nossa, porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E como diz uma canção, nós vamos passando pela prova dando glória a Deus, amém, irmãos? E não murmurando. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé. Se você desejar, coloque a mão no seu coração. Eu quero te agradecer, Pai, por esta palavra. Que as provações que nos sobrevêm, Pai, elas possam nos fazer crescer, Senhor. Possam trazer maturidade. Possamos te conhecer mais no meio da tempestade que às vezes nós passamos, e elas às vezes são necessárias, Pai. Ajuda a tua igreja, Senhor. Ajuda cada um de nós, Pai, a confiarmos em Ti, Senhor. Esses irmãos que vão passar pelas águas, Pai, em nome de Jesus, Senhor. A Luciana, Pai, o Vinícius, a Vanusa, a Rafaela e a Maria Eduarda, Senhor. Ajuda, Pai, os que estão iniciando a carreira da fé, Senhor, e os que já estão, Senhor, nos Teus caminhos, seguindo esta caminhada, Pai, para que não se deixem desviar por causa das provações que nos sobrevêm, Pai. Como Teu servo falou aqui, amados, não estranhem o fogo ardente no meio de vós. E devemos ser considerados, Pai, nos sentirmos abençoados por podermos participar também dos sofrimentos de Cristo, Senhor. Em outra ocasião, o Teu servo falou que quando somos fracos é aí que nós somos fortes, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, porque temos um Deus que cuida de nós, um Deus que nos ampara, um Deus que está conosco todos os momentos da nossa vida, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, que esta palavra esteja trazendo edificação, ânimo novo, Senhor, sabendo que a prova pode vir, Pai, a luta pode vir, a tribulação pode vir, mas o Senhor está conosco, Senhor. O Senhor nos guarda, o Senhor nos livra, e quando chegar o dia de sermos chamados pelo Senhor, nos apresentaremos, Pai, sabendo que não será pelos nossos méritos, mas pela graça, porque é pela graça que somos salvos mediante a fé. Isso não vem de nós, nem do nosso esforço, isso é um dom gratuito de Deus.